Obras no CT visando 2023. Vocês vão saber o que está acontecendo, o que está sendo feito no CT do Vasco visando a próxima temporada. Vamos falar também sobre zagueiro. Olha, o Vasco tem alvos para a zaga, mas tem um nome aí que aparece muito bem cotado para o Vasco da Gama, dependendo aí de um investimento. E vamos falar também sobre a situação de Abel Braga. Parece que o martelo foi batido, ele tinha uma concorrência, mas ao que tudo indica, a 77 aprovou o nome de Abel Braga. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. Você que é membro do canal também, muito obrigado pela moral que vocês dão todos os dias, aquele abraço, e é muito importante ter vocês aqui junto com a gente. Como eu sempre falo, o principal combustível para que este canal esteja no ar, são mais de 7.400 vascaínos aqui. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo. Aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Se gostar do nosso canal, dá uma moral, vem fazer parte da nossa família. Seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora porque algumas coisas importantes, né? Não só o mercado da bola que está girando na situação do Vasco, né? O Vasco tem algumas situações também de bastidores. Após a reunião com a 77 aí, Paulo Brax já sabe a questão de investimento, apresentou algumas situações do Vasco para 2023, teve aprovado algumas situações, principalmente na questão de investimentos, teve aprovada a situação também do Abel Braga. Abel Braga deve ser realmente o diretor técnico do Vasco. Tinha Abel Braga e um nome estrangeiro, mas a 77 aí, por ter o Abel Braga, uma vivência de Vasco, ter sido técnico do Vasco em outro tempo, ter sido também jogador do Vasco, teve a aprovação, deve ser confirmado no cargo como diretor técnico do Vasco da Gama. A questão de técnico, de jogadores também foram apresentados ao Johannesburg, e aí o Brax deve voltar ao Brasil para ter essas definições e aí sim explanar para o torcedor vascaíno. A possibilidade também de uma entrevista coletiva onde o Brax possa apresentar algumas situações para o torcedor, esclarecer aquilo que deve ser feito no planejamento 2023. Mas a reunião foi tida como proveitosa, a 77 reuniu todos os diretores executivos dos seus times, né, e fez aí essa questão do planejamento, traçar um planejamento para todos. Então, é esta situação envolvendo aí a situação do planejamento para 2023 e, como a gente falou, o nome de Abel Braga foi aprovado para ser o diretor técnico do Vasco da Gama. Outra situação muito importante é o CT do Vasco. Muita gente perguntou, né? Léo, como é que está a situação do CT e tal e tal? O próprio Luiz Melo já tinha deixado claro que o Vasco não ia fazer grandes modificações no CT por causa da segurança jurídica. Foi uma área cedida pela prefeitura e o Vasco, a 77, espera uma segurança jurídica para poder investir, porque ainda há um receio, a gente sabe como é essa questão de concessão de áreas, para depois alguém muda a prefeitura e a outra gestão peça de volta ao terreno. O Vasco tem que ter uma situação jurídica de ter estabilidade para saber assim, olha, a gente pode mexer porque é nosso. Então, nesse momento, o que é que está sendo feito no CT? Algumas mudanças estruturais, algumas questões de estrutura, a questão do campo também, os campos estão sendo todos reformados pela Green Life, que é a mesma empresa que mexe no gramado de São Januário, que cuida do gramado de São Januário, cuida do gramado também do Maracanã. Então está sendo feito tudo isso. Porém, novas instalações, novos campos, mini estádio não estão sendo feitos porque o Vasco espera ter essa segurança jurídica para falar assim, olha, é nosso, ninguém pode mais tirar. Se isso não acontecer, como a gente já trouxe em outros momentos, o Vasco irá buscar uma outra área que já está mapeada, inclusive, para poder fazer um novo CT. Isso tudo por causa da segurança jurídica, porque a gente sabe como são as coisas envolvendo o governo, né? Depois entra uma nova gestão e diz aí, olha, não estamos satisfeitos, queremos a área do CT do Vasco de volta. E aí, meu irmão, todo investimento que você fez vai por água abaixo. Então é essa a situação. Sobre mercado da bola, eu soube, né? Eu tinha até trago essa informação no nosso grupo há pouco tempo, trouxe aqui no nosso canal há muito tempo, ontem também a gente falou de relance, sobre a situação do zagueiro Pedro Henrique, né?
O zagueiro Pedro Henrique hoje que tem um valor entre 4 a 4 milhões e meio de dólares pelo Atlético Paranaense, é um dos nomes que interessa sim ao Vasco da Gama, né? Porém, o Vasco nesse momento estuda a melhor maneira, quer também entender como o Atlético quer negociar o atleta. O Vasco não fez nenhuma proposta concreta. O Vasco não fez nenhuma proposta concreta ainda por alguns atletas, por causa dessa questão também do Paulo Brax estar buscando a aprovação da 77 Partners, mas é um nome sim que interessa, um nome muito forte, né? Um nome de um jogador que é muito importante aí, foi muito importante para o Atlético Paranaense nos últimos tempos. É um jogador que veio da base do Corinthians, não tinha tanta oportunidade, o Atlético abraçou, foi um jogador que foi comprado pelo Atlético, virou titular, já tem aí 2, 3 temporadas como titular da equipe do Atlético, e é um nome que interessa sim. Mas nesse momento o Vasco estuda porque o Atlético já deixou claro que não deixará sair nenhum jogador se não for vendido pelo valor aí da multa que eles têm, né? Da multa deles. Sobre a situação do Bissoli, até o momento enquanto a gente estava montando a pauta para esse vídeo de hoje, fica claro aí que o Vasco ainda não tinha apresentado nenhuma proposta para o jogador. Como a gente falou ontem, o Al-Ahly do Egito é mais um time que tem interesse nele. Inclusive, como a gente tinha trago essa informação ontem, o jogador recebeu uma proposta no final, na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, inclusive sendo retirado da concentração, mas depois a situação não evoluiu. O Al-Ahly ainda busca a contratação do jogador para o ano que vem. É um jogador que não será utilizado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer fazer negócio com ele e nesse momento o Vasco ainda não procurou o Atlético Paranaense. O único time que procurou o Atlético Paranaense até o momento é o Al-Ahly do Egito, que já tinha procurado em outro momento também a contratação do Bissoli. Eles se interessam bastante nesse jogador e foi um dos destaques do Avaí, né, pelos gols que fez no ano passado, já estou em 2023, né, no campeonato passado aí pela equipe do Avaí. Então essa é a situação aí envolvendo as especulações. Sobre Paulo Brax, como a gente já tinha dito, há uma expectativa muito grande que Paulo Brax apareça no Brasil antes de dezembro aí, para fazer toda essa situação envolvendo aí anúncios, acertos, entre outras coisas que o Vasco precisa. E muito por enquanto, Luiz Melo é o cara que está comandando daqui e Paulo Brax, por meio de situação telefônica, pela internet também, está sendo aí um cara que está acompanhando o dia a dia de muito perto do Vasco da Gama, enquanto está lá em Gênua, com toda a diretoria executiva do 77 Group Futebol. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. O carinho de vocês é muito importante. A gente volta mais tarde com mais informações numa segunda edição do nosso vídeo. Qualquer nova informação, a gente aparece aqui com um vídeo extra para atualizar vocês sobre tudo que está rolando no Vasco da Gama. Eu sei que a ansiedade é grande, sei que muita gente está querendo ver aí. Eita, cadê os anúncios? Cadê os anúncios? Júnior Urso já está por aí, né? Mas está aguardando aí toda essa situação. O Vasco já está alinhando algumas coisas e a expectativa é que o Vasco aí nesses próximos 15 dias possa fazer alguns anúncios para o ano de 2023. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima e valeu, obrigado pela moral que vocês nos dão todos os dias aqui.